Espaço Alternativo de volta aqui na FM 106.1, Rádio Jornal Indaiatuba, a casa do rock and roll aqui em Indaiatuba e região. Todos os sábados a partir das 22 horas, eu, Serginho Lui, e na produção e direção Maca. Seguinte, hoje eu tô aqui com o brother, o nome desse cara aqui é Michel Viana, e pra mim tá entrevistando esse cara aqui é um momento muito especial porque é uma das bandas que eu mais gosto de todas as bandas nacionais, uma influência, uma banda que quando eu ouvi o CD, o primeiro CD, a primeira vez lá no antigo Estúdio Arena, eu fiquei chocado, falei, putz, um dia nós chega lá, velho, quem sabe, né? E tô agora aqui com o Michel, com essa notícia ótima de que o Lethal Charge tá de volta, né, Michel? Tá de volta, fazendo Serginho. show e tudo mais. Michel, primeiramente, cara, fala aí pros ouvintes do Espaço Alternativo, dá um toque, vamos falar um pouco da trajetória do Lethal Charge, né, cara? O Lethal Charge é uma banda que começou bem no começo dos anos 90. Eu fiz o Lethal Charge em 1991. Em 91. Isso, que já veio do Offense, que era uma outra banda. Esse Offense estava tocando direto no interior, já tinha um certo nome, mas tinha uma controvérsia, porque a gente já estava querendo fazer essa linha do crossover, que misturava a ideologia meio do hardcore punk com metal, com um som com influência de metal. Só que a galera que curtia som nessa época, 88, 89... era difícil, né? Era aceitar isso, né? Porque assim, basicamente quem organizava os shows era Headbanger. Era black metal, death metal, thrash metal, etc. Os caras mais undergrounds que organizavam os shows. E o Lethal, eu até entendo por que essa dificuldade, porque o Lethal, mesmo fazendo hardcore, mesmo cru e tal, ele sempre teve uma visão além disso, né? Ele tem uma coisa, né? Sim, porque a minha influência no começo, principal, sempre foi o quê? Discharge, Broken Bones, que era basicamente o guitarrista do Discharge que fez, só que um som já com um pouco bandas, mais né? trash, né? É uma escola, né? Sim, SOD. SOD, porra, mano. Aí já tava começando o Suicidal Tendencies também, DRI. Uma das bandas preferidas também. Sim, que foi a pegada que o Ratos de Porão tentou pegar também. E também sofreu muito com isso nessa época. Tanto é que o Traidor, que fala um pouco, vem dessa época. Dessa época aí. E no interior, a gente que era um dos traidores. Imagino, Miguel. Imagino, velho. Mas assim, sorte que a gente tinha uns amigos que seguravam a onda na hora que a coisa ia virar treta. Sempre tinha alguém que falava, não, peraí, calma, esse cara é amigo nosso, né? Mas assim, aí daí veio a ideia do Lethal. Só que o Lethal, assim, a princípio não tinha banda. Eu peguei algumas músicas que eu usava com esse Offense. O Offense, ele era o quê? Era mais punk, rock? Não, o Offense, os caras, eram dois irmãos que tocavam comigo. A gente é amigo até hoje, tudo. Mas a tendência deles era querer ir mais pro metal. E eu não queria tanto isso. Eu queria manter meio que aquela raiz, né, do hardcore, assim, principalmente europeu, com alguns toques do metal, do industrial e tal. Né? E no metal da época, o que era mais que você ouvia, assim, cara? De metal, cara, eu ouvia muito... Uma vez eu tava conversando com você muito tempo atrás no Estúdio Arena e você falou de alguns discos, assim, tipo Master of Puppets. Pra mim, até hoje, o Master of Puppets é o melhor disco de thrash que já foi feito. Ele é um clássico, né, cara, velho? Tanto por causa da criação dos sons, como pelas letras também. As letras muito boas. Que vinham muito da influência do hardcore punk, as letras dos caras. Com certeza. Né? O Metallica, ele tinha muita influência nessa época do punk e hardcore, tanto que tinha várias fotos na época que saía em fanzine, que os caras estavam com a camiseta do GBH. A foto da contracapa do Master of Puppets tem o James Hetfield com a jaqueta de couro e a camisa que ele tá usando é uma branca do Charge, aquela clássica, né? E o Kirk Hammett atrás do Ride the Lightning tá com uma do Discharge também. Então, você vê. Né? Tá mesmo, então tá, verdade. Vem tudo meio que... Eu ouvia muito English Dogs também. O English Dogs, Miguel, você sabe que o guitarrista do English Dogs, ele é guitarrista do Prod, aquela banda eletrônica. O nome dele Eu não sei o nome dele também, esqueci, mas o English Dogs é uma puta banda. Disbutt, esse cara. Isso. E ele que formou o English Dogs, ele entrou um pouco depois. Ele que entrou com essa ideia de querer misturar o som meio do metal, mas com a ideia da agressividade já do tinha punk. Muito eu acho que o English Dogs, quando eu vi, eu lembro que tinha bastante de só de metal, assim. Até. Tinha, só que o público, o circuito que os caras tocavam ainda era punk.
Mas só que eu acredito que na Inglaterra, nesses lugares, não saía quebra-pau por causa disso. Ah, com certeza. Mas no Brasil... Isso era coisa do Brasil. Aqui qualquer... O nego que andasse com um visual um pouquinho diferente dos amigos... Camiseta e intimar. Imagina isso, você vê alguém na rua, você gosta disso aí, pô. Fala o nome de 3 sons dessa banda que você tá com a camisa. Fala, velho, porra, né, mano? Que é isso? Se o rock é pra liberdade de expressão, você vai ficar querendo fazer igual polícia em cima dos outros, né, cara? Não dá, né, Miguel? E isso aí no começo deu muita treta, assim, né? Mas enfim, aí eu peguei e conheci o Caio Ribeiro, que produziu... Caio Ribeiro, que a gente sempre fala aqui, grande produtor falecido ano passado, infelizmente, mas que é uma constante aqui nos programas que a gente faz, brother. Porque, cara, querendo ou não, quando eu conheci ele era sócio do André, não sei se você conheceu o André, que trabalhava... O André tinha uma banda que chamava Enforcer. Eu acho que eu conheci o André, mas E aí essa sociedade não durou muito tempo lá. Só que foi o André que falou pra ele sobre o Offense, que já tava com uma certa visibilidade no cenário. O Offense já tava nome no cenário. O Offense abria pro Dorsal, abria pro Vulcano de Santos. Olha, Vulcano. Abria pro Corsos. Nossa, Corsos. Sabe, assim, a gente já tava meio com ação direta, a gente tocava às vezes junto. Direta até hoje. Tá aí nativa. Puta banda. E aí eu fui lá pra conversar com eles, só que eu já falei, cara, ó, se for pra fazer e ficar bom, fazer de um lance mais profissional, eu tenho um outro projeto, né, e com outro nome e tal, não sei o quê, porque eu sabia que eu ia ter alguns problemas com os integrantes do Offense. A gente não vivia muito em paz na época, assim. E aí os caras falaram, não, então eu quero ver o som primeiro, né? O Caio. Antes de mais nada, E aí, primeiro eu gravei com o André. O Caio trabalhava com Artigo essa época, ele vivia ocupado. Ele tocava, né? Sim, ele tocava no Still Life. Still Life. E ele nem conhecia muito desse tipo de som. Ele não conhecia muito dessa cena hardcore underground, né, cara? Eu acho que foi você, Michel, que introduziu mais o Caio nisso. Eu acho que sim, cara. Né? Eu acho que sim. Porque a gente teve vários bate-papo longos de horas, assim, de eu explicar que tinha uma cena que era tipo... do it yourself. Faça você mesmo. Faça você mesmo, não dependa de gravadora grande, de nada. E que tinha muito contato. O que hoje é a internet eram os fanzines. Você não acha que você foi visionário também nisso, de certa maneira? Porque o que se faz hoje, as bandas, é do it yourself. Pelo menos as bandas underground. O negócio de gravadora foi por água abaixo. Os selos underground, eles deram uma subida mais tal, mas a maioria das bandas, elas fazem... elas mesmas, né? Divulgando, colocando em plataformas e tudo mais, né? Eu li um lance de um cara que ele era jornalista na época que entre o punk rock, que não durou muito, e o começo do hardcore, que foi Discharge, Exploited, GBH, etc. E esse cara, ele naquela época, ele falou assim, um dia a tecnologia vai chegar num nível... que todo mundo, independente de ser punk ou não, vai fazer isso aqui sozinho. Não vai mais depender. Realmente. E é o que rola hoje. É o que rola hoje, cara. Né, cara? Mas assim, a minha influência pra fazer isso foi justamente daqueles discos clássicos que saiu brasileiro, o Grito Suburbano. Grito Suburbano, um clássico. Né? O Começo do Fim do Mundo. Começo do Fim do Mundo. O Sub. Então, assim, o cara que mais me influenciava em termos de trabalhar em prol de fazer isso e fazer... foi o Redson, falecido Redson do Cólera. Vamos falar de novo desse grande músico. O Redson foi o cara mais foda do punk que já existiu no Brasil. Entre 2008 e 2009 eu tive a oportunidade de ser road do Redson em alguns shows. Eu conheci o Redson, mas não conversei muitas vezes com ele, né? Mas ele é incrível. Cara, ele tinha uma visão absurda. Uma visão absurda e eu não conhecia muito o Cólera antes de ir lá e ser road do cara. Cara, eu vi os shows dos caras. É muita energia. A gente teve a honra de tocar, acho que umas 2 vezes com o Cólera, quando era ainda o Redson. Uma honra mesmo, né? Aliás, agora, dia 12, agora, a gente vai estar tocando de novo com o Cólera. Então, galera, já vamos aproveitar, né, Michel, pra falar isso aqui. O seguinte, vai rolar na Casa Rock, agora em Campinas, no dia 12 de outubro, sábado próximo. Dia 12 de outubro agora vai rolar o show do Cólera. O Cólera tá fazendo uma turnê aí, vai passar por Campinas na Casa Rock. E Lethal Charge vai estar abrindo esse show agora. E o Ponto 50. Ponto 50 também, outra grande banda que eu vou trazer aqui também mais pra frente, os caras é massa. Mano, esse show é imperdível. Então, pra você aqui em Indaiatuba, na região, tem muita gente que eu sei que gosta de punk rock, que gosta de Cólera.
gosta de Letal, eu acho que todo mundo tem que colar nesse show. E na Casa Rock lá, que é do Luizão, do pessoal lá, um lugar bem massa. Vai ser bem legal, Vai ser galera. bem legal. Comparece lá. É isso aí, Miguel. E depois você dá o recado de novo no final pra negada não esquecer. Sim, é verdade, que eu lembrei agora. É. Mas enfim, a ideia veio dessas influências aí. E o próprio metal brasileiro teve esse pique aí, porque quando teve SP Metal 1, SP Metal 2, que foi os primeiros discos de heavy metal brasileiro, assim, com cooperatividade entre as bandas. Pô, nada como falar com um cara que sabe da história. Brother, você citando esses discos. É, porque isso aí é coisa são de 1981, marco, né? Pô, 82, cara. Eu lembro dessas coletâneas, lembro até de umas de metal que saíram depois da Cogumelo. Sim, que pegou esse mesmo... Noise, eu comprava, eu tinha o vinil desses vinis. Cara. Isso é uma coisa que, né, Miguel, pô... E assim, a minha adolescência, eu passei escrevendo carta. Foi aí que eu comecei a aprender inglês meio na marra. Porque não tinha internet, não existia. Como você se comunicava com as outras bandas, com os fanzines, era através de carta. E eu passava horas escrevendo carta para as bandas de hardcore da Finlândia, Tervet Cadete, Chaos, Bastards, né? Tinha várias bandas que me influenciaram, assim. E a cena mais radical. Mais radical, e ao mesmo tempo era pacifista, era anti-guerra. Radical, eu digo no som, né? No som, assim, a indignação que aquele som passava, né, cara? Eu acho que era o que tinha de mais moderno no punk na época. Que foi o que influenciou o nascimento do thrash metal. Do thrash metal. Outro dia eu vi uma entrevista do Venom, e o cara falando, não, o cara que formou mesmo a banda era fanático de Discharge. E a gente tentou fazer uma imagem um pouco diferente, mais pro metal, mas a influência da crueza, da velocidade é do hardcore. É do hardcore. Sim, Celtic Frost também. O Celtic Frost é do caralho, sim, isso que eu falo. O Hammer era o Hammer também. Só que satanista, né? Mas o Venom é verdade, cara. O Venom, ele é essencialmente punk, eu acho que no som. Tem um som, né, num disco que chama Punk's Not Dead, do Venom. Então, pra você ver, cara, que os caras mesmo assumem isso. E várias vezes eu quase apanhei na adolescência, porque eu associava essas coisas, e os banger falavam, você tá louco, mano! Os banger ficava louco. Punk é uma bosta! E hoje você vê, Michel, como que tá as coisas, os caras... O show hoje tá bem misturado, né, velho? Tá, graças a Deus, né, cara? Você vê hardcore e você vê até rapper, você vê até... Sim. Sabe, o negócio, graças a Deus... Teve uma evolução, né, cara? Tinha que Só que demorou muito tempo pelo que podia ter acontecido, né? Eu acho que bandas como o Letal, o próprio Tolerância Zero, que vieram com uma proposta mais moderna de misturar isso, sofreram muito com isso. Ah, com certeza, pra desbravar esse caminho aí que não foi fácil, né? Não, porque sempre tinha aquele, né, gente olhando torto, eu não vou ver esses caras, os caras não se definem, não é isso. Só que a maioria desses caras hoje nem rock ouve mais. Alguns então nem... Putz. Né? Porque assim, eu acho que tudo na sua vida que você é muito radical é porque você é inseguro com aquilo lá. Exatamente. Quando você tem segurança, você não precisa provar nada pra ninguém. Você simplesmente aí, e vai galerinha fazer. Do rock, ó, lições com um cara que sabe das coisas. Miguel, deixa eu falar assim, pra gente ir se adiantando, daí teve o lance que foi formando. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar do Lethal Charge foi num jornal, cara, no Correio Popular. Sim, Vocês tinham feito um show do Ilustrada, Espaço Ilustrada. Sim. E daí um dos críticos tinha ido lá e foi bem naquela época da efervescência, começo dos anos 90, 91, 92, 92, 93, eu lembro que tava tendo assim, os jornais, os meios de comunicação estavam voltados para isso porque junta tribo, não sei, tudo esse tipo de coisa. Tudo isso aí tá meio que assim, vamos dizer, atrelado uma coisa na outra. O que aconteceu foi assim, eu tinha o Letal no começo, assim, ainda não era banda, eu tava gravando a demo, eu gravei a bateria, o vocal, o baixo tinha um baixista, o Jean, e eu gravei metade das guitarras, metade foi um guitarrista que era amigo nosso, o André. E aí, cara, eu tocava em paralelo bateria numa banda que era tipo assim, meio hippie, os caras. Que eram amigos meus do bairro onde eu morava lá, e eles não tinham baterista. E assim, eu sempre gostei de rock clássico, do Led Zeppelin, de Rush. Sim, né? Black Sabbath, né? E você é fã de Rush, que eu sei, eu sou fã de Rush. Sim, principalmente das letras do Rush, eu sou fã. Demais, cara. Pô. E aí, cara, essa banda tocou no Ilustrado, eu toquei com eles, saiu uma coletânea com várias bandas que tocavam no Ilustrada, que era tipo nessa linha, MPB e meio bicho grilo, meio hippie. E aí, como eu já tava gravando a demo, já tava pra sair,
E eu conversei com o Camilo, que era o dono do Ilustrada, e falei, cara, ó... Deixa eu fazer um show do som que eu toco, que você ele nem sabia o que era direito. Pra ele era tudo um bando de louco que ia nos lugares e quebrava as coisas. Falei, não, cara, eu tenho contato com a Lala Ruiz, com a Silvana Guayumi, com o Sérgio Carvalho, que eram dos jornais. Se você me der o espaço, eu coloco matéria no jornal. E por ser de graça, porque era um projeto que era a partir da 1h da manhã de quinta-feira, era entrada livre. Eu acho que foi isso aí que eu vi essa matéria. E aí lotou de gente, porque a gente conseguiu fazer a divulgação. O Caio automaticamente já foi lá, levou outros projetos, Mussarelas, outras bandas pro Ilustrada também. E já viu o som de vocês. E aí esse cara que era o dono do bar, viu que a coisa lotava quando era pra esse público, ele começou a dar prioridade, e daí o Ilustrada virou um espaço mais underground. Legal, que foi em conjunto com o selo Arena do Caio. Do Caio, que começou a lançar as demos das bandas. Nossa, isso é uma então coisa, juntou nostalgia pura, mas, meu... É a nossa raiz, cara. E daí o que aconteceu? Sem te interromper, desculpa. Que isso? Daí, cara, surgiu a oportunidade pra gente, pros Mussarela, participar da coletânea Fun Milk and Destroy, que foi produzida pelo João Gordo. João Gordo, pela Devil Discos. Isso, com mais 3 bandas de São Paulo. E aí, daí foi o esquema que levou a gente assinar com a Roadrunner, que era a gravadora do Viper, do Ratos, na época. A Roadrunner, né? A Roadrunner Records, gravadora de ninguém mais, ninguém menos que o Sepultura, né, cara? Sim. Durante muitos anos. Hoje não mais, mas durante muitos anos. E lançou Slipknot, Machine Head, enfim. E vamos pra essa parte que eu conheci mesmo você, a sua pessoa nessa parte. Foi quando a gente foi gravar lá no Estúdio Arena. Já tava encaminhado essa história, né? E você tava lá e já tinha esse disco do Lethal que vocês tinham gravado pela Roadrunner. Isso, o que chama Lethal Charge. Chama Lethal Charge, e esse disco é muito bom, cara. Obrigado. Ele assim, foi uma influência pra nós, porque assim, a gente foi lá gravar, a gente tinha um lance de querer fazer coisas que a gente não sabia fazer. E você e o Ribeiro chegaram pra nós e falaram, por que vocês não fazem assim? A gente lembra que a gente regravou a primeira demo de novo, nesse lance de menos é mais. E, cara, a influência que eu tive até pra criar, pra mudar pro Tolerância Zero e fazer o som mais... Cara, aquele disco do Lethal, ele foi totalmente... Cara, eu jantava e almoçava aquele disco, meu. Eu agradeço, cara. Porra, é do caralho, mano. Porque na verdade eu e o Caio, a gente viu em vocês um potencial ali... E tinha certas coisas que a gente já tinha apanhado. Exatamente. Igual pra poder... Porque eu compunha de um jeito, eu sempre compus no violão. No violão. Eu nunca compus música, assim, que eu gravei mesmo na guitarra com distorção. Não, só pelo violão. Porque eu achava, se ficar bom no violão, depois que pôr distorção, certeza, já é mais certeza. Isso é... E aí, assim, o Caio falou, se você puder, dá um toque nos caras, né? Porque acho que dá pra ficar o som... com uma cara mais legal, se simplificar mais. Exatamente. Foi o que você fez e foi essencial para depois a gente vir com a ideia, porque foi aí mesmo que a gente aprendeu o lance da música e de como tocar aquilo, né, velho? E esse disco foi essencial. Como é que foi a gravação desse disco, cara? Conta um pouco pra gente, assim, desse primeiro disco do Lethal. Cara, foi assim. A Roadrunner, ela ajudou e atrapalhou? Ou ela ajudou e atrapalhou também? Ou só... mas atrapalhou, ajudou? Porque lembro que foi um lance que, na época, pra nós, os caras estão na Roadrunner, foi uma coisa assim que aí dava até um sol pra gente. A gente meio que foi assim, por um lado, foi meio que uma ilusão, igual as outras bandas pensavam, é a Roadrunner, é a Roadrunner. Até o disco tá pronto, as perspectivas eram de realmente o lance tomar uma proporção profissional, né? E assim, o processo do disco em si, foi assim, cara. Eu tava ouvindo muito, eu tinha acesso a muito tipo de som diferente, porque eu trabalhava numa loja de CD que era importadora também. Nos anos 90, né? Ali nos tava anos 90. As coisas, quando tava surgindo né? Nine Inch Nails, Ministry, Industrial. Né? E eu ouvia assim, Peter Gabriel, que tinha muita percussão. Caralho, porra. Ouvia muito world music também. Entendi. E aí, cara, mas eu não sabia ao certo aonde eu queria chegar, como que eu ia juntar. Você queria juntar, mas você tinha essa ideia, mas não sabia exatamente como ia fazer. Porque eu não tinha referência de nenhuma banda que já existia que tivesse feito isso daí. E aí, eu fui tentando moldar ali as passagens, fazer
as texturas do som não ficar muito diferente na mesma música, mas com os elementos diferentes. O Caio ajudou muito, embora ele também falava, cara, eu também não sei o que você tá querendo fazer, mas vamos tentar. E a gravadora não se meteu muito nisso daí. No processo de gravação. Não, porque foi assim também. A gente foi a última banda a ser contratada e tinha muito pouco tempo. Os caras falaram, velho, os discos das 4 bandas, porque era o Lethal, o Zero Vision, o Garage Fuzz e o Killing Chainsaw de Piracicaba. Exatamente. E falou, vocês têm tipo assim 1 mês e meio pra entregar os discos pronto, mixado e masterizado, com a arte gráfica, com tudo, pra lançar, porque já tá tudo atrasado. E daí vocês entregaram. E aí a gente fez do jeito que deu, ficamos meio-dia e noite lá trabalhando todo dia. E todos aqueles discos, cara, sem dúvida o do Lethal é o mais bem gravado e o mais... Cara. Não, mas é realmente... Porque, na verdade, isso deu um conflito, porque era pra um cara que chamava Jack, que tinha um estúdio em São Paulo na época, que esse cara já tinha trabalhado, acho que até com o Jack Andino, nos Estados Unidos e tal. A gente gravou a coletânea lá, com o Gordo. E o Gordo indicou esse cara na Roadrunner pra fazer... O João Gordo, Rato Ciporão. Isso, pra fazer os discos das bandas que iam sair pela Roadrunner com a produção dele e do Jack. Só que eu tinha certeza que o Caio sabia tirar mais som que aquele cara. Eu já tinha gravado com os dois. E daí você... E aí a gente falou pro Gordo que a gente queria que ele viesse pra cá, pra fazer junto com o Caio, que a gente não queria gravar no estúdio do Jack, porque ia ficar bom, mas a gente achava que podia ficar melhor aqui. Enfim, o Gordo ficou puto, a gente quase que não foi contratado. Nossa. E assim, mas eu já tinha essa parceria com o Caio. Então eu falei pra ele, velho, eu não vou te deixar na mão agora, que surgiu pra fazer um disco. Então porque eu confiava na competência do trampo do cara. Com certeza, e cara... Não era só porque você é meu amigo, então, não, o cara é um era disco fudido. assim que você ouve, cara, pro ano que foi feito e todas as condições, você fala, cara, como esse disco, ele... Sabe, ele captou muito uma energia ali. Ele ficou, tipo, atemporal. Você ouviu exatamente. Hoje, parece que ele não envelheceu a composição. Eu e o Maca, a gente tá sempre aqui, a gente adora rolar som desse disco. A gente rola o The Last Days of Earth, já rolou 2 vezes aqui. Eu agradeço. Fora outro. Aliás, galera, tô aqui com o Michel e o Michel trouxe aqui vários CDs do Lethal Charge, uma coletânea aqui, Tales from the Holocaust, que tem aqui... vários sons, e nós vamos estar sorteando no kit dessa semana, hein? Então fica de olho lá, entra lá no programa, nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, curte lá. Tem 30 sons. Tem 30 músicas no CD. Sensacional, galera, é pra concorrer, tem que curtir o post que a gente vai colocar dessa entrevista, beleza? E daí a gente vai fazer o sorteio, como a gente sempre faz as claras ali no Facebook, manja, e é isso aí. Miguel, e agora falando do atual momento, né, do Lethal, eu tô muito feliz de saber, cara, que vocês estão de volta. Eu fico muito feliz toda vez que eu vejo um lance de show e daí tá lá Lethal, manja, porra, cara. Como eu falo pra você, mano, vocês estão aí, a nova formação é você? A formação atual é eu, o Fernando. O Fernando já tá comigo já faz desde 2000, né? Bem... que a gente teve várias idas e voltas, principalmente porque o Lelis, que era o baterista original da banda, veio a falecer, ele veio a falecer, Lelis, acho que foi em 2008, por aí. Então... E aí a gente teve idas e voltas com outros bateristas, mas não chegou a consolidar uma formação. Agora, esse ano, que a gente conseguiu o contato do Caio, que é de Barão Geraldo, o baterista novo. Isso. Só que o Caio já tá aí na estrada também desde dos anos 2000. Você me apresentou ele lá, no dia do Auto Rock, e eu já... Ficou aquela coisa, eu já conheci o cara, eu acho. Ele tocou no Deathless, quando o Lelis entrou no Lethal. Então é isso, cara. Eu acompanhava o Deathless pra caramba no começo. O Caio substituiu o Lelis no Deathless. Olha, cara, Deathless. Então o estilo de tocar não era tão diferente, né, dos caras. Pode crer. E o Caio é um batera assim, aqueles cara bem, como é que se diz? Regrado, assim, ele é perfeccionista. Isso é bom. O cara que estuda, ele levou as músicas assim, tudo decorado, cara. Porque uma coisa que o Lethal sempre teve, porque o Lethal, apesar de punk, hardcore, nunca foi um som mal feito, um som sempre bem elaborado, né, a gente sempre se preocupou com isso, sempre, né, cara? bons músicos tocando, nunca tocou nego ruim no Lethal, isso é verdade, sim, cara. Sim. Uma coisa que não dá pra negar, cara, demais. A gente sempre tentou fazer o melhor pra que o som fosse
simples na estrutura, não ter tanta passagem, mas as convenções de uma parte para outra ser certinha, o tempo, o ritmo. Você me ensinou isso, meu irmão. Cara, e eu sei que, cara, aprendi a fazer música com esse cara que tá aqui, velho. É sério, eu tô falando mesmo, mano. E eu sempre fui meio mala com isso aí, então eu ficava horas e horas e horas em casa tocando guitarra, baixo, e falava, não, tem que fazer o som certinho, senão é melhor não fazer nada, né, cara? Do jeito que é pra ser, né, Miguel? Do jeito que é pra ser, né, cara? Do jeito que é pra ser, não pra brincar, né? Sim, exatamente. E passar uma mensagem legal, e eu até né, entendo porque que o Letal teve idas e vindas, na verdade, às vezes porque você sabia que você não teria naquele momento condição de fazer o som do jeito que você queria. No nível que a música pedia. que a música pede. Exatamente. Então a gente preferia esperar, entendeu? O dia que aparecer uma oportunidade, uma formação que dê pra fazer um som no nível pelo menos igual ao que a gente fez por último, que foi o Convergência. Isso, eu ia falar do Convergência agora. O Convergência é um disco que foi lançado em 2009? 2008, não, 2007, eu acho. 2007? Sim. Cara, esse é outro CD muito bom do Letal, velho. Cara, assim, ele não é... Ele é, vamos dizer, o segundo oficial. Sim. Ele é super diferente do primeiro na questão de não ter os eletrônicos e tal. Ele é mais o hardcore mesmo, um rock and roll cru, né? Aquela coisa... Sim, é um hardcore crossover, né? Tem um outro elemento de industrial, assim, mas a gente deu uma maneirada, porque isso era complicado de executar ao vivo, né? Exatamente. E isso também, né? A galera cobra ao vivo muito de fazer igual o disco, né? Sim, exatamente, né, cara? Então a gente deu uma maneirada. Esse disco é muito bom. Foi o Japa que produziu, o Tarsa? Foi o Caio e o Japa. E o Tarsa, ele tem um som grande pra caralho, ótimo, pesado, velho. Deu trabalho, deu um monte de treta. Foi uma fase que o Caio não tava muito presente por causa do trabalho dele com o Ira, com o Charlie Brown. Ele já tava nessa do Charlie Brown e tudo mais. Então assim, a gente também não podia nem cobrar nada do cara, porque ele tava trabalhando, tinha família pra sustentar. E assim, então deu uns conflitos lá entre o Tarcísio e o Caio. Mesmo com a gente, às vezes, o Lely estava numa fase... Coisas que acontecem, né, o Lely estava numa fase meio Sid Vissels, né, cara? Ah, é? Tava, então assim... Mas no fim saiu um resultado... Muito bom, legal, assim, muito né, bom, cara? Eu gosto. É legal, tem uma música em português. Aliás, Sim. Michel, assim, eu sempre tive curiosidade de perguntar isso pro Letal. Você sempre pensa em compor só em inglês, cara? Não, cara. Porque você não acha que, às vezes, algumas coisas em português dá pra você tirar uma onda maior, assim, Esse Sim. porque... assim, atualmente a gente vai gravar um EP agora. Que inclusive é pelo selo... Do ET? Do ET. Como chama o selo do ET? Então, ele disse que ainda não tinha definido o nome do selo. É novo, ele tá criando. Ele tá criando o selo. Ah, legal. Mas ele disse que a princípio vai lançar nas plataformas digitais. Legal. E a gente vai fazer meio que 4 músicas a gente vai gravar. 2 em inglês, 2 em português. Ah, legal, hein, Michel? Então, assim, eu acho que tem tipos de assuntos que falam de problemas que são do mundo inteiro. Esses eu prefiro fazer em inglês. Que, né, querendo ou não, a temática nossa ainda é de questionamento. E talvez por uma coisa universal do assunto também. Sim, do assunto, exatamente. Você quer que ele chegue... Sim. Né? E aí, que pode ser entendido por pessoas de vários lugares. E coisas nesse sentido, o inglês, com certeza... Sim, é um código de comunicação, né, do mundo. E as coisas que tratam de realidade mais nossa aqui do Brasil, faz mais sentido que seja em português. Tanto que eu sempre adorei Lobotomia. Pra mim, a melhor banda que já teve no Brasil... O Maca agora gosta de tudo esses tipos de som. Você curte? Esse pra mim, a melhor banda brasileira que já existiu é o Lobotomia. O Lobotomia é uma puta banda, meu irmão. Porra, aquele disco cara? lá é Caralho, inesquecível. Né, inesquecível. Pô, Miguel, a gente tem um tempo meio curto. Eu vou falar agora, pra finalizar, Sim. sobre esse CD que você trouxe aqui pra sortear na rádio. Achei legal pra caramba, o Tales from the Holocaust. Ele é uma coletânea do Letal? Ele é uma coletânea feita pelo FU, do Macacongues 2099. Um brother, falo direto com o Fufu. Não sei se você vai conseguir ouvir aí, mas se ouvir, meu irmão, satisfação lazaralha, quem sabe um dia você não vem aqui, cara. Pô, sim, o Fu é um guerreiro faz questão, das brother pra caramba, os caras lá, porra. Então, e aí ele tomou a iniciativa. No começo eu não sabia. Aí ele conversou com o Caio e falou: eu quero tudo que você tiver gravado do Letal, de sobra de estúdio, demo. Inclusive até a demo que eu gravei do teste do Sepultura é a música 31 aqui, a Choke. A Choke, porra! Galera, outra coisa pra se falar, pô, Miguel, você tinha que ter falado isso aqui, pô.
Você tá pensando, o Miguel é foda, velho. Eu tô aqui com um cara, pô... O cara já fez teste pra tocar no Sepultura quando o Max Cavalera saiu. E pelo que eu fiquei sabendo e tal, você ficou entre os finalistas ali, né, Miguel? No fim ficou ou o Derek ou eu, né? Olha isso, cara. Tá vendo? E foi o que o Andrés me disse, eu não sei, né? É, mas, pô, cara, eu cheguei a ouvir esse choke que tem nessa coletânea. E aí o Fu incluiu aí no meio, porque era uma demo, né? E o mais legal é que é diferente do que o Derek fez. Porque quando o Andrés me deu a música e falou, não tem vocal, você vai ter que bolar alguma coisa aí e me mandar de volta. Do caralho, Michel, olha cara isso, brother. Do céu, né? Foi legal essa experiência, Michel? Ensaiar com os caras ali. Foi legal, cara. Ou foi só fita mesmo? Você só mandou de volta? Não, teve ensaio. Teve ensaio, tudo, é. Só que a questão foi assim, foi um lance que me pegou de surpresa. Uhum. E eu preferi não alimentar muita esperança, nada. Claro, eu falei, fui lá, conheci o Andrés, conversei com ele e tal, me surpreendi, achei o cara... O Andrés é um 100%, cara... 100%, sim, exatamente. Mesmo. Ele dá atenção de verdade. Sim, ele não é só fita, não. E aí... Ele me explicou que tinha a possibilidade, que ele tinha ouvido, né, o do Lethal, que foi o Gorg que levou pra ele, que era do Lucrécia Borgia. O Gorg que era o baixista... Isso, o Gorg já era amigo do André. Nossa, cara, olha que legal, mano. E eu falei com o Caio, a gente foi no estúdio, gravou o vocal, mandei de volta. Os caras chamaram pra ir, vamos ver se faz ao vivo, né? Uhum. E aí... tocamos lá, eu, o Igor, o Paulo, o Andrés, essa música... Esse som, foi em cima disso aqui. Aí, dali uns dias, eu conversei com ele de novo. Ele falou, olha, a gente optou pelo Derek e tal. Eu agradeci a oportunidade, porque eu conheci uns caras que me influenciaram muito. Muito. Quem que não tem influência de Sepultura? Exatamente, de nós, né, cara? Eu tinha correspondência por carta com o Max, cara. Quando eu era moleque. É demais, né? O Sepultura chegou a fazer coisa assim, cara, que nem eu falei pra você, visionário, que nem você é. Sim, os caras não se ficaram presos naquele gueto. E eles assumiram aquela influência também do hardcore, por causa das letras de protesto político. Sempre. Né, cara? O hardcore sempre foi muito forte no Sepultura, foi, né, cara? Assim, e foi o que também me motivou a falar, não, quem sabe, se der certo, ia ser legal, assim, profissionalmente ia ser o paraíso, vamos dizer, pelas condições que eu tava acostumado antes. Ah, sim. Mas, assim, eu também não fiquei muito, assim, sabe... Pô, mas valeu a pena, né, sim, cara? Foi uma experiência muito válida. Eu acho que poucos tiveram uma oportunidade dessa, né? Eu acho que sim, eu acho que é uma coisa... Miguel. E assim, o que mais contou pra mim foi do cara ter visto algum valor no trabalho. E ele mesmo, que nem você me contou aqui agora, que ele falou, eu acho que dá pra fazer um negócio, pô, do caralho. Sim, né, cara? Mas, pô, como que o cara não vai ver também, né, Miguel? Esse tal é foda. Miguel, nós vamos tendo que encerrar aqui. Esse CD da coletânea que tem, inclusive, essa faixa que ele falou agora, que é a Choke do Sepultura com os vocais do Miguel, a gente tá sorteando. Já falei, entra lá nas nossas redes sociais e tudo mais. E é isso aí, Miguel, eu queria que você desse um recado aí pra galera falando dos shows. Sim, a gente vai estar tocando sexta-feira, agora dia 11, no Victorious Motoclube. Victorious Motoclube, olha lá, e o F3 vai estar tocando também nesse mesmo evento, os caras até falaram aqui. Sim, exatamente. E no dia 12, na Casa Rock, em Campinas, o Cólera, Lethal Charge, ponto 50. E gostaria de ver todo mundo lá, e um abraço pra todo mundo. Galera, aí, tem que colar nesse evento. Tá? Galera que curte hardcore em Campinas não tem nem por que não colar num negócio desse. Miguel, foi um prazer incrível. Você saiba de uma coisa, as portas da rádio aqui, cara, estão sempre abertas pra você, pro Lethal Charge. Obrigado, o que vocês cara. precisarem, eu faço questão. Lançou uma música, cara, a gente divulga aqui tudo, Miguel. Nós queremos, pô, eu adoro a banda, o Lethal Charge. Agradeço, Serginho. E adoro você também como amigo. Você também é amigo, brother do já coração. Já não é de hoje, né, meu já irmão? Já não é de hoje, né? Pô. Você e seus irmãos. Meus irmãos, é isso aí. É isso aí, galera. Espaço Alternativo, a entrevista vai ficando por aqui, mas a gente volta já já. Valeu, minha gente.
Give them a nails, show them a war full of colors and dreams. Social collapse, poorly disguised. Shame on the nation that scourges its own. Scourges its own. The videos you foray prevent you from the truth. Equal rights you don't pay, share conformity. Take a look back in time to be to the past. Political strategies in this profit chain. Give them just bread, give them a news, show them a war full of colors and dreams. Social collapse, poorly disguised. Shame on the nation that scourges its sons. Wandering, slavery has really had enough. Holy sweat, not enough to beat me in the screen. No one them, same again, little sense to change. Liberty, badly used, illusory strength. Give them just bread, give them a news, show them a war full of colors and dreams. Social collapse, poorly disguised. Shame on the nation that scourges its own.